o sobrenome dele. O nome da senhora é Vera Lúcia? É, Vera Lúcia Ferrante. Ferrante. Esse Ferrante é de onde que veio? De Franca. Alberto Ferrante foi muito conhecido Demais aqui porque da foi conta. um pintor. E o neto dele, Alberto Ferrante Neto, é um dos melhores médicos neuros que tem em Franca. Que é meu primo e neto do Alberto Ferrante. Ele chama Alberto Ferrante Neto. A senhora é filha do Alberto Ferrante? É, né? Silvano Ferrante, eram Silvano. irmãos. Então vamos destrinchar isso aqui. Ô, dona Lúcia. Vera. Dona Vera, me fala aqui, quem são os irmãos da senhora? Meus irmãos são 7. 3 morreram, ficaram 4. A mais velha, Maria Ricardina Ferrante Braga, foi esposa do Djalvo Braga, já falecido. Grande homem. Sim. Deixou uma história grande aqui nessa Isso. cidade. E A outra irmã. Depois vem a Sinira Ferrante Larker. É viva ainda, mas na cama há 5 anos. Qual que é a idade dela? Com a idade dela. Quantos anos ela tem? Ela tem 93. 93. Depois Silvano Silvano. que teve o nome do meu pai, Silvano Ferrante, Sim. filho. Depois, já falecido. Depois a Marilda Ferrante Coelho de Pina, é viva. E Vera Lúcia Ferrante. Que é a senhora? Sou eu. A senhora é caçulinha? Sim, a caçulinha dos 7, que já está velha com 80 anos. Me conta aqui, eles todos nasceram em Franca? Todos nasceram em Franca. O pai da senhora é o Silvano Ferrante, irmão do Alberto Ferrante. Alberto Ferrante. Quem são os filhos de Alberto Ferrante? Filhos do Alberto Ferrante são 7. Vamos ver se eu lembro o nome dos primos. Édera de Almeida, Ruth Vieira, Alberto Ferrante, filho. Não estou lembrando dos outros. Edra, Bertinho, Ruth. Foram esses filhos. O Alberto Ferrante trabalhou... Ele tinha fábrica de calçado Ferrante. Ferrante. Uma fábrica de calçados muito conhecida em Franca. E o pai da senhora trabalhou com o quê? Meu pai, ele era pintor de igreja. Ele com o primo Augusto Ferrante, essas igrejas todas da região foram pintadas pelo meu primo Augustinho Ferrante e Alberto Ferrante, que foi um grande pintor de igreja em Franca e região. Quando se fala pintor, quando se fala em pintor... É doido. Tô dando entrevista. Aí, sério aí. Quando se fala de pintor, pintor de parede, né? Aí, mas é pintor de gravuras, né? Das igrejas. Sim, das igrejas. Era Santos, ele pintava o teto da igreja, né? Santos, ele ficava deitado numa como que fala? Eles punham uma... Alpendre, para falar. Ele pintava assim, deitado, e pintava o teto. Andaime. E ele sempre trabalhou pintando o teto das igrejas da Franca e da região de Franca. Me conta aqui, aí você conheceu o Cariolato? Demais, eu conheci muito o Cariolato. A filha dele, a Marielle. Ele tinha, se não me falha a memória, uma loja de quadros que ele pintava. Ele era pintor também, Cariolato. Né? Arquiteto. Sim. Eu vou dar uma dica para a senhora não sabe. A igreja presbiteriana da Monsenhor Rosa, ele que foi o arquiteto. Foi. E o meu pai frequentou muitos anos essa igreja presbiteriana. Ele era presbiteriano. Da onde que veio o seu pai? O seu avô era da onde? Meu avô, ele veio da Itália aos 10 anos de idade.
os pais, meus avós, bisavós eram italianos. Tanto é que o meu sobrenome é Ferrante, veio da Itália, né? E não sei porque ele veio naqueles navios, né, que demorava 2 meses para chegar no Brasil. Ele tinha 4 anos de idade quando a família Ferrante resolveu vir para o Brasil, né? E era um país iniciante, né? Ele nascido aonde na Itália? Itália ele nasceu na cidade de Savegnago. Aqui. Que tem até o supermercado que chama Savegnago. E lá tinha essa cidade. Olha que bom. Aqui pertinho um que eu entrevistei muito, o doutor Donadelli, Jorge Donadelli, que também veio daquela região. E eu sou casado com uma que veio, não, a minha é espanhola, é do Aparecido Ponce, a minha esposa. O Aparecido, que já faleceu. Pessoa muito querida em Franca, muito conhecida, né? A senhora é espírita? Sou espírita. A José Marques ali, tem a rua ali que é Garcia. José Marques Garcia. E o trabalho de vocês aqui em Franca é bem recente, né? Num certo sentido, o espiritismo, porque eu conversei com o Marcos Faleiros, ele foi meu colega de câmera. Eu conheço o Marcos. O Marco. Aí ele contando pra gente do Pestalozzi, como que surgiu o Pestalozzi. Doutor Novelino. Ele foi o fundador do Pestalozzi. Novelino. Ele foi o fundador. Para criar uma escola para atender. E aqui nós tínhamos um outro que a gente não pode falar isso aqui sem falar, do reverendo Nicanor Xavier, que fez Nicanor da igreja presbiteriana. Ele que eu vim depois sucedê-lo aqui em Franca, como pastor ali na Monsenhor Rosa. Sim. Eu vou fazer uma perguntinha, assim que a senhora vai ficar livre para falar, que a senhora está com 80 anos? 80 anos. 80 anos. Faleceu pouco tempo agora o Alexandre Duval, o Sérgio Alexandre Duval. Da dona Filipina do Sou, filho do Fisico. Eu conheço assim por nome, né? A dona Lígia, a senhora conheceu, a Lígia Borges. Sim. Ela trabalhava na área da saúde, só que ela ficou solteira a vida toda. A senhora casou? Eu fui casada há 42 anos, porém, o meu falecido marido veio a falecer há 20 anos e eu ficando viúva com 4 filhos, eu consegui criar os meus 4 filhos, estudei eles e não quis casar novamente. Como que chama os filhos da senhora? Que coisa. A mais velha chama Vera Márcia. Vera Márcia. Vera Márcia Ferrante de Araújo. Depois veio o Lázaro Marcelo de Araújo, que eu dei o nome dele pro meu sogro, que foi vereador em Franca 12 anos, chamavam ele de Lazinho Araújo, que foi vereador em Franca. Foi meu sogro por muitos anos. Depois Vera Márcia, o Lázaro Marcelo, que eu já contei a história dele, a Fabiola, é uma filha maravilhosa que formou em farmacêutica e teve 2 filhos também, meus netos muito, muito queridos. E por último, a Priscila Ferrante, que é uma filha do coração, que chegou para mim com 1 mês de vida, porque a mãe dela tinha só 14 anos. E teve um surto do parto e pegou no bracinho dela e foi jogar ela lá no rio que tem em Franca, na ponte. Ela pegou o bracinho da Priscila para jogar na ponte para matar ela. Ela teve o surto da gravidez, ela ficou grávida com 14 anos. E o velhinho ia passando de bicicleta, quando ele viu aquilo, ele jogou a bicicleta no chão e correu. Não faça isso, eu fico com ela, eu crio ela para você. Ela saiu do surto, naquela hora ela saiu do surto e pegou, abraçou a filhinha dela, que hoje é a minha filha caçula, a Priscila. Que história linda! Maravilha de filha! Ela tem filhos?
A filha E ela da teve, a Priscila tá grávida agora, tá hoje internada no hospital na Santa Casa. Eu fui lá para ver ela, eles não deixaram eu entrar, porque só depois das 2 horas ela vai ter a filhinha dela, que vai chamar Helena. Helena, A primeira filha guerreira. da Priscila. Neta da E eu senhora. tenho neto médico, Quem o é? João Pedro. João Pedro. Tá no eu 5º ano. Eu também tenho, eu não preciso. É. Eu sei quanto que é a alegria da E senhora. a gente fala com orgulho. Com orgulho. Eu tenho uma neta médica e ontem formou um médico namorado dela. Olha, Ela que estudaram maravilha. em Araraquara e a festa foi lá em Ribeirão Preto. Eu tenho um filho médico, Ai, o mais que velho, maravilha. ortopedia. Ô, dona, sabe o que eu vou perguntar agora para a senhora? Dar uma palhinha? A dona Branca, do Sr. Pedro Nunes Rocha, que ficou viúva muito cedo também, deixou 7 ou 8 filhos. Branca. O pai da doutora Cristina, do Roberto Nunes Rocha. É uma família muito distinta lá da igreja presbiteriana. Presbiteriana. Ele morava ali perto da igreja, ali da delegacia. Mas eu gostei de conversar com a senhora. Tô Olha, gostando. foi muito bom te ver também. Parece que foi uma providência divina. A providência divina. Da gente se encontrar aqui E a num gente domingo precisa tão bonito como esse. E eu vou falar para a senhora, eu saí de casa com a intenção de fazer uma entrevista sobre o Ari Martins, que faleceu, e para contar a grandeza deste homem. E eu vou continuar. O Ari Martins, eu falei no velório dele lá, assim rápido, no início. A família dele era presbiteriana, a mãe dele, e morava na General Osório quando era subida e descida ali. E ele saiu lá da estação e veio para o centro fazer livraria. E que livraria que ele fez? Distribuidora de livros. A Lourdes, mulher esposa dele, muito conhecida minha, dedicada. meia parente minha, meia prima minha, sabe? Então eu tenho muita amizade em Franca, porque eu sou filha de Franca, né? É filha de Franca. Agora eu vou contar para a senhora, eu fui falar e eu fiz a menção do Aparecido. O quanto que o Aparecido atendeu a região rural, que as pessoas plantavam, não tinham que vender, trazia tudo aqui para o Aparecido comprava de tudo, fornecia ferramenta, pessoa maravilhosa, o Aparecido. Aí eu falei sobre o Ari, que o Ari, não adianta você ter disco, CD, ter as revistas, mas não ter lugar de vender e distribuir. As bancas dele, a gente comprava naquela época, tinha lá, como é que chamava lá, que lugar para colocar? O jornal, o Comércio e o Diário da Franca. Isso, todo domingo, né? Todo dia tinha o jornal, né? Todo dia. Que movimento grande deixou esse Ari, né? O avanço dele. Foi. Porque quando eles falam de cantores sertanejo, ou meu cantor popular, eles falam muito de rádio que transmite. Isso, Mas não adianta transmitir, precisa de alguém ajudar o acesso do material. É verdade. Né? É verdade. Comprar o disco, aonde que você compra? Vai lá no Ari Martins, vai nas livrarias. E ele foi muito dinâmico, o Enio Martins, o irmão dele, faleceu agora há pouco tempo. O Enio, o irmão dele eu não cheguei a conhecer, não tenho lembrança. Mas ele trabalhou como topógrafo. O Ari eu tinha muita amizade com ele. É gente muito boa. Muita amizade, gente boa. A Lourdes, família. A esposa dele, a Lourdes. Aquela livraria era como se fosse uma escola ali. Quem entrasse para trabalhar no balcão, atendia as pessoas. Tem história, né? Tem história da Franca. Né? É igual o supermercado do Aparecido, ficou a história, né? Muito grande. Tem muita gente em Franca que deixou história, deixou legado. O legado. Agora o legado que eu realcei lá foi dessa visão dinâmica, que a senhora ouviu muita música com aquele vinil. E quando chegou aquele negócio automático que caía o disco lá, a gente era menino, a gente ficava só observando a queda do disco. Quando terminava aquele disco, aí via um outro disco, ficava encantado. Aí vieram as fitas cassete, depois veio o CD, hoje é o tal de pendrive, né?
É verdade. Ô, dona, Uma história. nós precisamos de conversar mais sobre Olha, como é esse- seu nome mesmo? Ronaldo. Ronaldo, foi um Pastor. prazer nessa manhã de domingo, de um dia tão lindo como esse, falar com você. Eu que fico contente. Viu? Hoje já não temos mais essas oportunidades, porque as pessoas é muito apressada na vida e não para conversar com ninguém, né? E precisamos. Nós já não temos mais isso, né? É, e quando a gente conversa, a gente percebe que... Eu gosto da expressão de Machado de Assis. Ele fala que palavra puxa palavra. É. E a senhora conversando, a gente vai recordando momentos bonitos. Me fala aqui, aonde que a senhora estudou quando criança? Eu estudei no Grupo Francisco Martins, depois eu estudei com muita dificuldade, com bolsas de estudo através de vereadores, no Ateneu Francano de Ensino. Eu me formei lá, em contabilidade. E a senhora já formou em que ano, mais ou menos? Em 70? Eu me casei em 66 e eu formei em 67. Porque eu lembro, com a barriga grande, que eu engravidei, daí 4 meses que eu casei, eu engravidei e não quis interromper meus estudos. Então eu lembro que eles tinham que chegar aquela carteira que sentava 2 pessoas junto para frente para me poder sentar e me formar em contabilidade. Me conta aqui, professores da senhora ali do Ateneu. Professores no Ateneu, Eduardo, o senhor Eduardo, professor, eu esqueci o sobrenome dele agora. De ciências. De ciência. Professor de ciência. O Roberto Engle, meu professor de matemática, um grande professor de matemática, família Engle, de Franca. O Engle. Eu tenho história do Engle, assim, contando. E a minha esposa foi aluna dele no Torquato Caleiro. Naquela época ele fumava, né? Não sei se a senhora lembra que a Meire contava que ele fumava com charme. Né? Aí, verdade. Você lembra daquela época que o pessoal podia fumar na sala de aula, professor? Que coisa! Né? Que mudança nós tivemos. Que mudança! Mais outro professor que a senhora lembra? Então, Eduardo de Paula, Roberto Engle, quais outros, gente? De história, geografia, geografia. Como é que era o nome dele? Ele morava ali na rua da Igreja Matriz. Puxa vida, esqueci o nome dele agora. Flamion. Professor de geografia. Eu sei o que a senhora está pensando. A senhora lembra de disciplina, o senhor Aristides? Que a esposa dele é lá do conceito espírita, né? Doutor Aristides, que era da polícia. Eu não tenho muita lembrança. Não tem muita lembrança. No momento eu não estou lembrando. Dona Vera, que foi muito bom conversar com a senhora. Muito obrigada, um domingo tão bonito desse. Aqui na escola Francisco Martins, a senhora lembra de professora? Que era a primeira instrução a senhora aprendeu... A Maria... A minha professora, a primeira professora minha, foi a Dona Maria. Nossa, o sobrenome dela é muito conhecido em Franca, mas faz tantos anos que eu agora esqueci o sobrenome da Dona Maria, a minha professora querida do primeiro ano, né? Diretora ali, a senhora não lembra, não? Não lembro. A senhora sempre morou aqui nessa região? Aqui? Não, eu sempre morei em Franca, mas depois, faz 40 anos, eu comprei 5 lotes de chácaras indo para Ibiraci, no condomínio Porto dos Sonhos. Faz 40 anos que eu moro lá. Então eu fui para lá e não quis voltar para a cidade, não. Lá é um condomínio muito bom, de vizinhos, de casas muito boas. Me fala aqui, a senhora trabalha, a senhora deve gostar de fazer horta, esses negócios assim, de plantar jardim, flores ou não? Não, nunca tive. Fui vocação para isso, não. Eu trabalhei, como o senhor me perguntou, no pronto-socorro de Franca há muitos anos, né?
eu me aposentei no pronto-socorro. Então você conheceu médicos bons lá? Muitos médicos, né? Todos aqueles que formavam ia dar plantão no pronto-socorro de Franca. E eu me aposentei no pronto-socorro de Franca. O pronto-socorro era perto da rodoviária ali naquela época? Era, nessa época, na Marechal Deodoro. Agora é o atual Janjão. O pronto-socorro foi pro Janjão. O Álvaro Azus, que é mais pra, que é mais para cima. Então a senhora conheceu a Dr. Lancha? Dr. Lancha, o Dr. Álvaro Azus, que foi meu diretor lá no pronto-socorro. Conheci muitos médicos aqui em Franca, né? Dr. Higino Rossi, que era um dos melhores médicos parteiros, né? Que tinha, como que fala quando o médico... Obstetra. Obstetra. Tinha um outro médico que eu estou tentando lembrar aqui, que foi um grande obstetra de Franca. Ele falou, não sei quantos partos eu fiz. Dr. Cirilo Barcelos. Dr. Cirilo Barcelos era o regional. Barcelos, né? Ali tinha os ortopedistas, né? O Dr. Galeno. Galeno, ortopedista, Dr. Galeno. Tinha um que era médicos bons aqui foi em Franca. Casado com a minha professora, ex-professora Jurema. Que era Jurema foi professora, formou com o meu falecido marido em advocacia. E ela dava aula na faculdade de Direito, a Jurema, a doutora Jurema. Do Favorino, como é que chamou? Favorino, o marido dela, morreu. Médico. Morreu. Que está aí um grande ortopedista que eu admiro e agradeço muito, é o Chico Rocha. Chico Rocha. Francisco Rocha. Ele foi vereador. Muita lembrança. Né? Ô, dona Vera, que bom. Olha, mas foi muito bom falar com você, viu? E Deus te abençoa sempre. Amém. A nós todos. A nós todos. Fica com Deus. Eu fiquei contente. Dia abençoado em Jesus. Deus abençoe. Tá bom. Que coisa boa. Vou falar para a senhora um negócio aqui. Bem, a Bíblia é o livro que fala sobre os encontros. E quando ela quer realçar a grandeza do encontro, ela fala de assembleias e congregações. O ser humano precisa de encontrar para contar história, para rever. A senhora contou história tão bonita, né, nesse momento tão curto, que isso serve de inspiração para muita gente. De cuidar, de agasalhar, de receber. Ontem a minha esposa estava realçando, o Ari Balieiro tem um filho adotivo. E ele fez uma mensagem bonita. Foi um grande prefeito em Franca. Não, o Ari Martins, o Ari Martins, não foi o Ari Balieiro, não. Sim. Ele tem um filho adotivo. Ele falou assim, ele me escolheu para ser filho dele, certo? Você sabe que a Bíblia tem grandes registros sobre esse cuidar de criança e adotar crianças, né? Como o caso até do Jesus, né? A minha filha caçula, Priscila, eu peguei ela com 2 meses, a mãe, te contei a história, que pegou no bracinho dela para matar ela lá no aeroporto, naquela ponte, a providência de Deus. O velhinho que ia passando de bicicleta, jogou a bicicleta no chão e correu. Não mata ela, me dá ela para mim que eu crio ela para a senhora. Eu contei lá sobre esse aspecto da época que havia pouca assistência médica para acompanhar uma gravidez, né? E até o nascimento do parto, né? Quantas pessoas que morreram para dar luz a uma pessoa, porque o parto era quase como se fosse uma doação de vida, que a mãe, quando ficava grávida, ela estava declarando que ela queria deixar filhos, né? E vida continuar. O meu pai ficava conversando com a gente, porque a minha mãe teve um parto que ela levou 5 dias para nascer o menino. E o meu pai falava assim, uma mulher que é mãe tem que ser muito respeitada e tem que ser muito honrada. É verdade. Porque
É uma doação muito grande. A minha mãe contava, ela teve 7 filhos de parto normal, que eu fui a última filha dela. Eu nasci que eu saí como um quiabo. Eu não esqueço disso porque ela falava, ela usava esse termo. Você, Verinha, ela me chamava de Verinha. Você, quando foi nascer, eu tive você saiu como um quiabo. Você estava doida para chegar na vida, para ver a luz da vida. E eu tive você como um quiabo, que você saiu, eu senti poucas dores para ter você. A minha mãe, ela me contava porque o meu filho, meu irmão mais velho, que deu muito trabalho para nascer, muito grande, né? E depois eu nasci, a minha mãe falou assim, já estava aberto o buraco, você saiu com facilidade, né? Aí, e ela contava assim, ó, começou a trovejar, aí começou a chuva, eu entrei em parto e no instantinho eu tive, né? E eu era também muito querido dela. Dona Vera, olha, foi um prazer foi muito grande, foi providência Domingo. Divina. De eu parar meu carro ali e encontrar você aqui, viu? Foi muito boa essa conversa que nós tivemos, viu? Agradou muito o meu coração. Ó, e eu preciso de gravar mais com a senhora. Certo. Contar mais história. Deixa eu terminar aqui. Muito obrigado. Eu vou sair nesse vídeo porque eu não posso, né? Ronaldo. Aí, ó, que bênção conhecer uma pessoa que tem uma história tão rica na Franca do Imperador. Assim. A senhora nasceu ali perto do Champanhar, viveu? Não. Eu vivi ali, né? 42 anos, foi a minha casa em frente ao Champanhar, um sobradinho que a Franca inteira passa lá e gosta, porque é muito bonitinho aquele sobradinho em frente ao Champanhar, né? A vida inteira eu morei, quase que a vida inteira eu morei lá e tive meus filhos lá. Me conta que o Champanhar era muito movimentado. Era muito movimentado, uma escola linda, maravilhosa. Antigamente foi a escola dos padres, né? Formava os padres. Os irmãos maristas. Os maristas. Ali do lado de lá tinha o senhor Amélio. Antônio Amélio. Antônio né? Amélio. Antônio Amélio. Do lado. E para subindo ali os coqueiros, que é do outro lado do córrego. Era coqueiros, né? Coqueiro. Eram os quirinos. Os quirinos. Ainda tem a casa deles lá, os quirinos. Tem. E do lado de cá, ali tinha os quirinos e tinha o doutor Miguel Diniz. Miguel Diniz, o médico, tenho lembrança, sim, o médico. O pai do doutor Carlos Diniz, ele tem filhos médicos, né? Eram 8 filhos, a família grande, a esposa dele era Faleiros. E no Cubatão, a senhora comprou ali No Cubatão, naquela pracinha do Cubatão, a minha infância foi ali, porque eu morava na Vila Clementino e a minha irmã Elza morou a vida inteira, ela já faleceu, ao lado do Cubatão, da pracinha do Cubatão. Ela era esposa, eles já morreu também, do Zé Manóquio, né? A minha irmã Elza morou ali, então a minha infância eu passei muito ali. Eu sou Manuel Ponce. Não e eu sou lembrança. Francisco. Ele tinha uma venda assim na esquina da rua que subia lá. Eu lembro de uma venda que era do Emílio Paulo Deto. Emílio Paulo Deto. Emílio Paulo Deto. Ele tinha uma venda enorme, que era quase que um supermercado, né? Na época. A venda. Ô, dona Vera, foi tão bom. Olha, você tem meu celular? Agora eu tenho. Eu vou mandar. Vou mandar para a senhora. Você passa para mim? Passo. Eu maior gostaria prazer. de mostrar para meus filhos também. Não, a senhora mostra. E aqui fica a minha gratidão. Tá, a minha também de a Deus gentileza. ter feito eu parar aqui e ter falado com você hoje. Valeu. Fica com Valeu. Deus. Eu vou filmar a senhora andando, porque eu não ando. Eu uso cadeira de roda, né? Aí ela vai andar. E aí, ó, você tá aí também, aí, ó. Bom dia. É. Me ajude para que eu possa comer alguma coisa ou